O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos reunimos para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Outrora Deus alimentou para o povo no deserto com maná. Hoje, esse Deus nos alimenta com o corpo e o sangue do vosso Filho. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, percebemos a dureza do sertão, do deserto, que mostra que o ser humano não é autossuficiente, mas necessita da providência de Deus. E como é que nós podemos compreender esta leitura? Deus prova que o homem não pode, por si, caminhar sozinho. E o deserto é a grande prova que Deus existia no meio daqueles que murmuravam, que não tinha água, que não tinha comida. Por isso que Deus manda do céu o maná, para que eles pudessem se alimentar. Muitas vezes nós deixamos de ser criaturas para sermos criador. O homem precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus se apresente cada dia na nossa vida e que Deus faça milagre. Por isso que no dia de hoje, falar desse maná é agora falar do próprio Cristo, do Cristo que se dá no pão e no vinho
mas no Cristo que se dá na carne e no seu sangue. E quem dele come viverá eternamente. Por isso, amados irmãos e irmãs, Deus é o alimento para a nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Não somos autossuficientes como nós pensamos que somos, muito pelo contrário. Por isso que João, lá no capítulo 6, versículo 56, vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja só, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É dizer que cada vez que nós participamos deste mistério, que nós recebemos a Eucaristia, nós somos obrigados a nos tornarmos eucaristizados. Quando recebemos o corpo e sangue de Cristo, nós somos obrigados a ser outro Cristo na sociedade, a ser outro Cristo no meio dos pobres. Por isso que celebramos com muita graça no dia de hoje esta festa do corpo e do sangue de Cristo, do Santíssimo Sacramento, como nós chamamos, Corpus Christi. Para nós é a festa da fé, para nós é a festa que nos motiva. Se já com Ele nós já somos tão falhos, imagina só, irmãos e irmãs, sem Ele. Quando nós deixamos que a nossa autossuficiência, como lá na primeira leitura, lá no deserto, o povo se achando, mas foi preciso Deus mandar maná do céu. Eu diria que é como hoje essa pandemia. O homem ainda acha autossuficiente para não precisar de Deus. Muito pelo contrário. Nós sempre iremos precisar de Deus na nossa vida e na nossa caminhada. A festa de hoje é a festa da fé. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. É mistério de fé. É mistério de acreditar que cada vez mais entramos ou adentramos neste mistério de Deus. Cremos em Jesus, o Filho de Deus, encarnado no meio de nós. A encarnação de Jesus no ventre de Maria se torna ainda mais sublime, porque aquele que se fez presente na carne se faz presente no pão e no vinho. E não se faz presente por estar ali representando, se faz presente por ele ser o pão, substanciado no corpo e no sangue. É essa beleza que nós precisamos cada dia mais compreendermos. Quem come deste pão não terá mais fome. E Jesus vai frisar muito bem: eu não sou o pão ou o maná que vossos pais comeram no deserto e morreram. Muito pelo contrário, este maná é o maná da vida eterna. Quem come dele nunca mais morrerá. Por isso que ele vai dizer: quem come o meu corpo e bebe meu sangue viverá eternamente. Lógico que teve críticas, entre os judeus, porque os judeus perguntaram: como é que pode? Ele vai dar o seu corpo, ele vai dar o seu sangue? Isso aí não pode existir. Mas os judeus não compreenderam, a partir que os judeus, na sua autossuficiência, eles não compreenderam que é este sinal de Deus na humanidade. Por isso que lá no Evangelho de João, 1 João, lá no Evangelho de João 1, vai dizer: o verbo se fez carne. E quem é este verbo? Este verbo é Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós.
É o Filho de Deus, como sinal de Deus, que vem como nós à humanidade. E naquele momento, Jesus se entrega como alimento de salvação para a humanidade, como alimento de salvação para a comunidade. Que beleza é o mistério do amor desse Deus que desce e se encarna, como dissera João I. É o Deus que se rebaixa e desce à condição de ser pão e vinho, para se tornar o alimento da nossa vida. É esse Deus que se faz presente. Deus sabe de todas as carências que nós temos. Fico olhando o quanto sofrem as pessoas que têm carência alimentar, das vitaminas necessárias para a substância do corpo. Como precisam encontrar o alimento. Meus amados irmãos e irmãs, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser precisa do alimento eterno, precisa desse pão, precisa desta Eucaristia, que é o alimento solutar da vida do cristão. O cristão é alimentado pela Eucaristia, e quando ele é alimentado pela Eucaristia, ele se torna um cristão eucaristizado. Precisamos de um Altamira, precisamos de toda uma diocese eucaristizada, que olhe a palavra, mas também que olhe a Eucaristia. A Eucaristia é o alimento para a nossa alma. Como dissera São Paulo, viver para mim é Cristo. E São Paulo vai dar mais um enfoque. Ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não apresentar este Cristo vivo que nos renova a cada dia. Todos nós precisamos deste alimento e desta alimentação correta. O pão que desce do céu é o pão que Deus mandou em seu Filho Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, nesta solenidade tão bonita, né? Nesta solenidade onde o mundo inteiro celebra Corpus Christi, o corpo de Deus, onde nesta solenidade o nosso próprio Deus se faz presente, o nosso próprio Deus se encarna em nosso meio. Hoje foi tão bonito aqui na cidade, né? O bispo com os padres, saímos com Jesus sacramentados, saímos com Jesus pelas ruas. Como seria mais bonito ainda se as ruas estivessem ornamentadas, se a rua estivesse esperando a passagem de Jesus. Mas, com certeza, Jesus passou na sua casa, passou no seu coração. Que Deus nos ajude, através de sua Mãe Maria Santíssima, a sempre estar presente no meio daqueles que mais necessitam, os pobres da nossa cidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.